E aí, você também costuma reciclar aí no cultivo das suas plantas? Porque normalmente quem cultiva suculentas, cactos e plantas, chega uma hora que precisa realmente começar a reciclar, porque vaso a gente sabe que está muito caro e a gente quer economizar na compra do vaso para poder comprar mais planta. Eu não sei se é assim com você, mas é assim com a gente aqui. Então aqui a gente recicla muito. Deve ter aqui para mais de 50 vasos reciclados, mas eu separei para o vídeo de hoje aqui 16 ideias aí bem inspiradoras para você que assiste. De repente você goste de uma ou outra e queira fazer também. Então te convido a ficar até o final do vídeo. A primeira inspiração é esse galão aqui, ó, de 50 litros que eu encontrei durante uma caminhada, trouxe para casa, serrei ele ao meio, cortando ele em partes mais ou menos em tamanhos iguais. E aí usei algumas tintas que a gente tem sobrando aqui, de alguma pintura que a gente fez, e bolamos aqui, ó, essas pinturas de flores e cactos também, para deixar o vaso bem mais interessante. E aí aqui a gente vai plantar suculentas que pegam porte grande, né, que ficam maiores, que gostam aí de um pouco mais de substrato. Então aqui, ó, fizemos essa floreira, que ficou bem bonita, usando algumas suculentas que a gente sabe que desenvolve muito, tanto na brotação quanto no crescimento, como é o caso aqui, ó, de Fantomes, Topsy Turvy. Tem também aqui, ó, na parte de trás do vaso, tem a Raco Roll, tem aqui a Supreme. Então são suculentas que quanto mais espaço você dá para elas, mais elas crescem, mais elas desenvolvem. E deixando para você também a dica que qualquer suculenta que você vê durante o vídeo de hoje é suculenta de sol pleno. Então, para você que é iniciante no cultivo, né, que não tem ainda muita certeza de qual é de sol e qual é de sombra, as do vídeo de hoje todas vão ser de sol. A segunda parte do vaso, ó, que foi serrado e pintado, fizemos aqui algumas pinturas de cacto, porque esse vaso aqui ele não está totalmente pronto, mas eu já usei ele aqui para colocar aqui uma agave, que é uma agave bonita que a gente tem aqui, e também algumas mudas de cacto azul. Então ele ainda está sendo formado, mas eu já quis mostrar para você aqui, porque normalmente essas plantas que a gente sabe que crescem mais, a gente gosta de colocar ela num vaso maior. Então cada vaso desse aqui ocupa mais ou menos uns 20, 25 litros de substrato. Então a gente planta nele planta maior. A segunda ideia, no caso, é essa floreira aqui, que quem acompanha também o canal sabe que a gente gosta de vez em quando de fazer algumas pinturinhas por aqui. Então tem essa pintura aqui, ó, da corrente humana, numa floreira que foi reciclada também. Ela já estava bem feinha, rachada. Eu fiz uma reforma nela aqui e aproveitei e fiz essa pintura para deixar ela um pouco melhor. Então a ideia inspiradora aí hoje é fazer uma pintura naquela floreira que está desbotada, que está um pouquinho feia, né? Para poder deixar ela um pouco mais bonita e mais interessante. Nela aqui, ó, como você pode ver, tem bastante sedum bronze, tem também a Francesco Baldi. Então é uma floreira bem grande, recheada aí, ó, de suculentas de sol, que quanto mais sol toma, mais bonita e mais colorida fica. Aqui começou aquela onda de calor e na sequência veio o calor brabo, né? Então aqui nós agora estamos tendo dias aí de muito calor intenso, de muito sol. O sol começa aqui antes das 6 da manhã e 6 horas da tarde ou da noite ainda tem sol. Então é bastante sol mesmo. A terceira ideia é essa daqui, ó, com esse sedum dedo de moça, o sedum morganiano, que está num filtro de barro. Ela foi plantada num filtro de barro. Quem acompanha o canal viu que quando eu plantei, quando eu comecei a mostrar aqui no canal, ainda dava para ver o filtro todo, que tinha um desenho de uma boneca nele, né? Nós fizemos uma pintura aqui, ó. Hoje, para ver qualquer coisa da pintura, tem que arredar aqui um pouquinho as mudas, né, a planta, para poder ver, para poder enxergar ainda que tem uma pintura aqui debaixo. E muitas pessoas já me deram a ideia de cortar, fazer uma franja aqui, mas por falta de tempo ainda não fiz, mas futuramente provavelmente eu vou fazer isso mesmo, né? Ou então mudar ela de vaso, porque realmente ela já está encostando no chão aqui, ó. Então provavelmente eu vou ter que mudar de vasilha, de vaso aí futuramente também. Essa daqui, ela gosta do sol da manhã. E as suculentas pendentes, normalmente a gente faz a rega delas aqui a cada 3 dias de calor, né? Tá ali um sol forte mesmo, a cada 3 dias a gente faz a rega. E isso é que mantém elas bem verdinhas,
como muitas pessoas perguntam o que a gente faz para manter elas verdinhas. Então essas aí são as dicas para mantê-las verdinhas. E seguindo aqui, para a quarta ideia de vasos que possa inspirar alguém usando reciclagem, tem também os pneus. Quem acompanha o canal sabe que nós temos um gosto aqui pelos pneus e a gente foi colocando alguns aqui para cumprir aí essa vontade de ter os pneus recheados de suculentas. A gente começou com os pequenos, depois foi aumentando. Este aqui é um pneu bem grande, então é um arranjão num pneuzão. E tem até um almeirão nele aqui, que eu tô deixando ele como um indicador de umidade, porque como é uma folhagem, quando ele começa a murchar, eu sei que tá precisando regar as suculentas. Então eu deixei ele aqui como indicador. Mas em relação ao desenvolvimento das plantas, como você pode ver, já não tá tendo mais espaço aqui para elas nem crescerem mais, porque todas já encostaram na outra, uma encostou na outra e elas já estão se empurrando mesmo. Então, em breve eu vou ter que desfazer também esse arranjão, porque quando eu plantei ele aqui, eu já tinha tirado algumas plantas que tinha vindo da Creusa e colocado aqui porque já estava ficando espremido num outro vasinho. Porém aqui também, todas elas já estão encostando uma na outra, elas já estão se cobrindo, se tampando. E normalmente eu costumo dizer que as plantas elas desenvolvem muito em arranjos, porque normalmente elas encostam uma na outra e meio que troca ali uma informação entre elas. Então uma apoia a outra no desenvolvimento. E também porque quando vem aquele período de sol intenso, o sol não bate tanto lá no caule, lá no solo. Então elas se mantêm protegidas também do calor intenso. Aqui ao lado tem outros pneus que são um pouco menores, né? Porém de tamanho bom também, tem um tamanho de uns 70, 80 centímetros cada um. Mas comparado ao outro eles são pequenos. E aqui eu plantei todas as mudas bem pequenininhas e hoje elas já estão cobrindo também o pneu todo aqui. Então elas realmente desenvolvem muito nesse tipo de material. Então a gente deixa para você a ideia aí, se você achar um pneu e começar a querer aproveitar também o pneu, dá bons arranjos e bons vasos. Se você quiser deixar eles mais atraentes, mais bonitinhos aí, a gente pode usar eles abusando aí na criatividade. Igual aqui mesmo, nós usamos um pneu grandão, gigantão também. Coloquei aqui uma bacia por baixo, apoiei ele por cima e cobri tudo com tecido, com areia e cimento. E fiz essa taça gigantesca aqui, onde ela está lotada também de suculentas. E eu acabei colocando nela aqui as suculentas que brotam muito, que a gente não vai tendo mais nem local para colocar. Então já vem toda aqui para esse arranjão. Aqui tem uma mistura boa, tem pendentes, né? Tem aqui esse Senécio jacobicene. Tem também o boldinho suculento, tem aqui o colar de rubi, que a gente tem ele aqui para todo lado agora. Então a gente tem uma mistura boa aqui, tem orelha de burro, tem rosinha de sol variegata. Então a gente aproveita aqui que o espaço é bastante, porque o pneu é bem grande. E lotamos aqui de suculentas. Então ficou um arranjão bem caprichado mesmo. E ficou um arranjo, um vaso bem econômico para nós, porque tudo que foi usado aqui foi reciclado e até mesmo o material que foi a areia e o cimento era resto de uma obra que a gente tinha feito aqui. Então na época eu não gastei nada mesmo para fazer ele. Seguindo aqui para a quinta ideia aí, inspiradora de vasos reciclados para suculentas e plantas, tem também as panelas, né? Qual a casa aí que de vez em quando não tem que pegar umas panelas para poder jogar fora. E aí a Ju já sabe que eu uso aqui para poder fazer os arranjos, ela já me entrega e manda trazer para cá. Além dessa daqui tem outras espalhadas aqui pelo cultivo. E as suculentas também elas desenvolvem muito e bem rápido também nesse tipo de material, né? Então é por isso que a gente tem outras aqui esparramadas aqui pelo quintal. O que a gente busca é fazer uma pinturinha aqui, para dar uma melhorada no visual. E a gente roda a panela toda aqui fazendo uma pinturinha, porque a planta nem sempre ela cresce e desenvolve para o lado que a gente quer, né? Ela segue a natureza dela, então costuma ela ficar mais bonita de um lado do que para o outro. Então para garantir que a panela toda está bonita, a gente pinta ela toda. E você aí no seu cultivo, o que você mais recicla e o que você mais usa para plantar as suas plantas e suculentas? A sexta ideia de inspiração de vasos reciclados para suculentas e plantas são os baldes. Para quem fala aí que não quer gastar com pintura, aqui é um balde branco.
ele deu uma trincada, então a gente começou a usar ele para colocar planta nele, ó. E olha para você ver, ó, plantas lindonas e que estão desenvolvendo muito bem nele. Uma ideia, eu mostro muito essa agave aqui, mas hoje eu quero mostrar essa antíqua aqui atrás, ó, para você ver que ela está gigantesca. Não é nem uma planta que cresceu, ela ficou gigante e lotada de muda, tá vendo? Então é uma planta que quanto mais substrato tem no vaso e quanto maior o ambiente para ela desenvolver, mais ela cresce, mais desenvolve. Continuando com a ideia então de quem não pode gastar aí comprando uma tinta, ó, um outro balde preto também que trincou, foi usado aqui na limpeza no dia a dia, trincou, e eu coloquei aqui no início uma colher de cobre, mas como estava muito pelado aqui o substrato, eu coloquei algumas mudinhas de Francesco, bem pequenininha, e hoje elas estão aqui, ó, também bem grandes, bem desenvolvidas, e vai crescendo e desenvolvendo tudo junto. É um balde normal, um balde comum, mas que virou um arranjo espetacular. Além das Francescos, que desenvolveram e estão lindonas aqui nele, ó, bem bonitonas, bem grandonas. Tem também a colher de cobre, que desenvolveu muito bem nele também. Ela desenvolvia já bem num outro vaso, mas como ela tinha crescido, o outro vaso estava ficando pequeno para ela. Eu coloquei ela aqui nesse balde e hoje ela está aqui, ó, virando uma árvore mesmo. Cresceu bastante. Para ver ela e mostrar ela direitinho aqui, eu tenho que às vezes gravar ela de longe para conseguir mostrar ela inteira para você ter uma ideia do tamanho que ela já ficou. Então as plantas desenvolvem muito bem. Merecia às vezes um vaso mais caro, um vaso mais requintado? Merecia, mas é aqui que ela está desenvolvendo bem. A sétima ideia aí de vaso reciclado para inspirar você são as louças, né? Que às vezes trinca também. Essa daqui ela era do meu sobrinho, trincou, ele sabe que a gente usa um monte de coisa aqui reciclado. E aí ele me deu esse pote aqui que era de farinha. E aí eu coloquei essa Gilva. Eu queria que você deixasse a sua opinião para mim nos comentários. O que eu devo fazer com esse arranjo da Gilva. Se eu mantenho aqui ou se eu já coloco num vaso maior. Porque ela acabou desenvolvendo muito aqui. É uma mistura da normal com cristata. Mas ela já tomou o vaso todo, então já não está tendo mais nem espaço para desenvolver. Então deixa aí uma dica para mim, o que você acha? Mexo ou não mexo? Vou mudar ela de vaso de acordo com a quantidade de comentários que tiver para poder mudar ela. Se falar que é para mudar, eu vou mudar. A oitava ideia de vaso reciclado aí para inspirar você são as canecas ou taças, né, como preferir. Essas daqui eram umas que tinham um gelzinho que refrescava a bebida quando a gente ia tomar. Depois o gelzinho acabou e aí ela perdeu a finalidade dela. E aí a Ju me entregou ela também para poder montar alguns vasinhos. Coloquei essa Pint Pride aqui porque eu tenho ela em muitos vasos, então eu queria um vaso só com uma para eu ver e apreciar as mudinhas dela pelo caule, que eu acho muito bonito, né? E aí essa daqui eu deixei, tem poucos dias que eu plantei aqui e ela já liberou esse monte de muda. Tem também aqui esse cacto que é conhecido aí como árvore de Natal, que também está lotado de muda e desenvolveu bem na caneca. A ideia de vasos reciclados aí para inspirar também hoje, ó, tem aqui essas latinhas, que olhando assim dá a impressão que é uma lata sofisticada, interessante, mas isso aqui nada mais é do que caixinha de relógio, que é aquelas latinhas que vem o relógio, a gente põe lá no braço para usar, e aí a Ju costumava guardar para colocar brinco, anel. E aí um dia desse ela resolveu dar uma geral lá no guarda-roupa, tirou essas latinhas de lá e me perguntou se queria trazer aqui para o meio da planta, para plantar suculenta. Aí coloquei essas antigas aqui, ó, que eu fiz mudinhas por folhas, e elas acabaram cristatando, e eu coloquei aqui para dar uma atenção melhor. A mesma coisa eu fiz também com a ideia de número 10 do vídeo de hoje, que são também latinhas, porém essas aqui são aquelas latinhas de perfume, né? E aqui normalmente no final do ano eu dou um perfume para ela, ela me dá um perfume também, esse aqui é o dela. E aí tem a latinha do que ela me deu também. Só que ela é esperta, ela compra o perfume que agrada o cheiro para ela, porque ela gosta de usar os perfumes masculinos. E você também, que é esposa e também gosta de usar aí os perfumes do seu esposo? Deixa nos comentários aí para nós. Brincadeiras à parte, ó, mas as suculentas elas gostam realmente desse material. Isso aqui é mudinha de folhinha e está crescendo bem rápido.
A ideia de número 11 aí de vasos também reciclados para deixar de inspiração são esses vasinhos aqui, ó, que a gente faz usando garrafa PET. Tem um vídeo no canal mostrando como que a gente fez, então a gente fez algumas brincadeirinhas aqui, ó, Mulher Maravilha. Tem também essa daqui, ó, que é uma momoca que eu plantei também numa garrafa PET que eu cortei aqui, ó, usando uma garrafa de energético. Fiz uma pintura de morango e ficou bem bonitinha, bem bacana, bem interessante. É uma ideia também aí para você aproveitar e reciclar. E as plantas desenvolvem muito bem nelas também. Ainda sobre as garrafas PET, ó, usei o fundo de uma garrafa PET, fiz aqui como se fosse uma lasca de melancia, né, com a pintura da lasca de melancia. E a suculenta também está indo muito bem nela. Essa daqui é uma Virginia Lee. A ideia de número 12 são as latas. Aqui, no caso, é uma Beatriz, uma orelha de burro, plantada aqui, ó, numa lata de Neston. Então, assim que a gente esvaziou aqui uma lata, fiz uma pinturinha nela para dar uma melhorada no visual. E plantei algumas plantinhas aqui, ó, e todas elas estão desenvolvendo muito bem. Então fica uma ideia bacana para você que tem algumas latas aí guardadas e tem um restinho de tinta, qualquer tinta que você tiver, dá para poder fazer aí uma pintura bem bacana como a gente fez aqui. Essas pinturas a gente faz ela com aquelas tintas de pintar parede mesmo, porque elas são tintas que ficam ali suportando sol e chuva. Então aqui também nesses materiais elas suportam muito bem. Seguindo então para a ideia de número 13 de vasos reciclados, de reciclagem para servir de inspiração para você, tem as bacias também que a gente usa aqui no dia a dia. E aí chega um tempo ou ela fica muito velha ou ela também trinca ou dá algum problema. A gente já aproveita aquele trincado ali para servir de drenagem e faz alguns arranjos nelas, né? Esse arranjo aqui, ele é um arranjo que aconteceu meio que ocasionalmente. Quem cultiva suculentas e cactos sabe que você vai às vezes montando ali um vaso e outro e acaba sobrando uma suculenta e outra e você vai lá e coloca numa bacia ou num vaso. E aqui foi isso que aconteceu, a gente foi refazendo alguns arranjos, ia sobrando algumas mudas, eu ia colocando aqui, tudo pequenininha. E elas cresceram e desenvolveram tão bem que hoje o arranjo está lindão aqui, ocasionalmente, nem foi montado com a ideia de ficar desse jeito. Foi acontecendo e acabou que virou aí um arranjo bem bonito, uma baciada bem interessante. E o interessante das suculentas e dos arranjos são isso, porque às vezes você tem um arranjo, uma baciada, se você mexer nela para fazer um replante, aquela baciada e aquele arranjo acaba rendendo ali 2, 3 vasos para você. Porque aqui, por exemplo, a hora que eu mexer, essas plantas vão caber nos 3 vasos ou mais, porque tem muita planta realmente acumulada aqui nessa baciada. Mas a ideia é deixar para você aí uma inspiração, que é usar aí as bacias velhas de dentro de casa também, né? Para fazer belos arranjos, belas baciadas. E seguindo então para a ideia de número 14 de reciclagem, é uma atualização. É essa daqui, ó, que quem acompanha o canal vai lembrar que era uma caixa de descarga de louça, que o meu vizinho comprou uma nova e acabou me oferecendo essa daqui. Eu fiz aqui um arranjo também, ficou tipo uma floreira para suculentas grandes, suculentas pendentes. Elas desenvolveram muito bem. Aqui ao lado aqui eu fiz a poda de uma híbrida laranja para mandar a cabeça dela aí para uma aluna do curso, né? Que a gente fez aí uma proposta de mandar uma caixinha da felicidade para algumas alunas. E aqui eu tirei a cabeça dela, da suculenta, mas já está brotando aqui, ó. Tem uns 15 dias que eu retirei. Mandei a cabeça da planta aí para a aluna e aqui já está saindo uma nova mudinha. Então vale muito a pena a poda, porque a poda nunca é perda, ela é sempre multiplicação. Já em relação às pendentes que eu coloquei na beira aqui da jardineira, ó, da floreira, quem viu no dia lembra que era raminhos mesmo que eu coloquei de cada um. Todas elas já desenvolveram, cresceram. Algumas eu já tive até que colocar meio que de lado aqui, porque já estava passando aqui da mesa, né? Então eu coloquei de lado aqui, mas desenvolveram muito bem. Então foi uma atualização mesmo para você ver que todas desenvolveram muito bem nesse tipo de vaso, né? Nesse tipo aí de aproveitamento, de reciclagem. E seguindo aqui, ó, para a próxima ideia,
que é essa daqui, ó, de aproveitar mini vasinhos para poder fazer a redução do tamanho da planta. Para quem tem pouco espaço, é uma ótima ideia, que é você pegar vasinhos pequenininhos, que cabe aí, ó, na ponta dos seus dedos, por exemplo, e colocar várias mudinhas, fazer mini arranjos. Porque para quem tem pouco espaço, por exemplo, olha aqui para você ver, ó, quem conhece essa planta sabe que ela é o aranto, é o mãe de milhares, né? E ela realmente ocupa muito espaço. Mas aqui olha para você ver a quantidade de muda que eu consegui colocar num vasinho que também cabe na ponta dos meus dedos aqui. E que fica parecendo até uma suculenta rara, ó, de tão bonita que fica, né? Então já tem aí quase 2 meses que eu tenho esse vasinho e elas continuam pequenininhas. Essa planta num vaso grande, com certeza ela já estaria enorme com 2 meses. E aqui ela permanece pequenininha. E a última ideia aí para poder inspirar você, no caso aqui eu usei alguns kits de reciclagem. Eu vou apresentar para você entender, porque tudo que está aqui eu consigo durante as minhas caminhadas. Eu junto o útil ao agradável. Enquanto eu faço a caminhada para cuidar da saúde, eu fico de olhos atentos também para poder reciclar. Esses banquinhos, por exemplo, eu estava passando num dia de coleta de lixo seco e aí a dona da casa lá tinha colocado eles para fora, porque eles tinham ficado no meio de uma obra e eles estavam cheios de cimentos. E aí eu perguntei se ela estava jogando fora, ela falou assim, daqui a pouco vai passar o caminhão da coleta de lixo seco e eles vão embora. Aí eu trouxe eles, passei uma mão de tinta, fiz aqui um detalhezinho de uma folhagem entrelaçando as pernas dos bancos e restaurei eles e ficaram bonitões. Em cima desse banquinho aqui, ó, tem aqui um galão, desses galão de 20 litros d'água mineral. Eu fiz aqui uma pintura, fiz uma taçona, né, para poder colocar o cacto rabo de macaco. Porque o cacto rabo de macaco ele precisa de espaço em quedas para ele realmente crescer e desenvolver. Então eu usei aqui, ó, esse galão, coloquei aqui um cacto rabo de macaco, que está muito bonito, e fiz uma pintura por baixo aqui, imitando também o rabo de macaco florescendo, porque assim quando os nossos começar a florescer, vai misturar a floração do próprio cacto com a floração da pintura. É só uma ideia aí também para quem é craque na pintura, que de repente faz até melhor do que o nosso aqui, né? Porque aqui foi feito rapidamente, então, mas ficou aí uma ideia, eu achei que ficou bacana. E seguindo aqui, ó, para o kit reciclagem aqui ao lado também, que foi um banquinho também que eu encontrei durante uma caminhada, reciclei ele. No caso aqui tem esse vaso com essa pendente aqui, ó, que é o sedum burrito, ou dedo de moça, né? Como as pessoas melhor quiser falar. E o vasinho de barro que ela está também é uma cliente que pede arranjos comigo aqui, que ela mexe com reciclagem também. E aí ela acabou trazendo esse vasinho aqui para nós também, que foi uma reciclagem que ela fez. O banquinho, ele ainda está sendo melhorado, a questão da cor dele, né? Porque ele estava com a madeira meia feinha. Aí deixa para minha opinião qual a cor que você acha que eu devo pintar esse banquinho também. Deixa para mim uma sugestão aí também, que aí eu já aproveito a sua sugestão para colocar uma cor melhor nele. Então, como você pode ver, ó, são coisas que a gente recicla, usa um pouquinho da criatividade da gente aí, dá uma melhorada boa, né? Aqui a gente faz muito isso. Tem uma outra coisa também que eu reciclo aqui, que é pegar caixotes de feira, né? Para poder fazer as plaquinhas aqui, para colocar no meio das plantas, e que acaba deixando aí o jardim, o cultivo bem mais interessante e bem mais bonito. E aí, o que você mais gostou de ver nesse vídeo de hoje? Deixa para mim nos comentários aí a sua opinião. E aproveita e deixa aí de onde você está assistindo, para a gente saber até onde chega aí os nossos conteúdos, as nossas informações. E falando em comentários, eu quero deixar um abraço especial hoje para algumas amigas inscritas aqui no canal. A primeira delas é a Glória. Ela colocou o comentário e pediu para mandar um oi para ela, que é um abraço, e falando que ela é do Rio de Janeiro. Um abraço, Glória, um abraço para todo o Rio de Janeiro. O outro abraço vai para a Sônia Marques. Ela colocou um comentário, colocou um elogio, informando aí que não perde nenhum vídeo. Então um abraço para você, Sônia, seja bem-vinda sempre. Outro abraço especial para a Ângela Maria, que também colocou aqui um comentário bem interessante, elogiando, né, o canal aqui. Então um grande abraço, Ângela Maria, muito bem-vinda sempre também. Esse abraço que eu mandei especial hoje para quem não pediu abraço é porque quando a pessoa deixa um elogio aqui, isso dá força para a gente continuar fazendo mais e mais conteúdos aqui para você,
porque a gente está aqui para poder fazer o nosso melhor e é muito bom quando a gente tem esse feedback de volta. E para você que ficou até o final do vídeo, caso ainda não seja inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixa um joinha, um comentário, compartilha. Fazendo isso o YouTube entende que você está gostando. Toda vez que eu postar um vídeo novo, manda para você na notificação. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. E para você que é meu parceirão e minha parceirona aqui até o final do vídeo sempre, agradeço muito pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.